Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Olha, a denúncia é sempre o melhor caminho, muito embora, às vezes, como nós estamos vendo aí, a um preço muito alto, né? Mas o silêncio é cúmplice. E aí você precisa estabelecer uma rede de alianças, de cumplicidade na sua própria família. Se não por você, pelos seus filhos, que padecem muito quando têm a experiência da violência doméstica nos seus primeiros anos de vida. É avassaladora. Essa experiência faz com que essas pessoas cresçam pela metade, né? E a gente veio ao mundo para ser feliz, para ter paz, tranquilidade, harmonia, né? Então, isso é fundamental. E estar em grupos de mulheres também. Eu devo tudo ao movimento de mulheres, tudo na minha vida. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Correio. Hoje, eu, Cibele Negromonte, subeditora da revista, estou com a minha colega aqui, Adriana Bernardi, na bancada, e estamos recebendo a visita ilustre da jornalista, publicitária, radialista, enfim, uma bagagem enorme e um trabalho lindo na Amazônia, a Mara Régia. Oh, que prazer, que coisa boa estar aqui nesse Correio Brasiliense, de tantas matérias sobre a nossa produção à frente dos microfones da Rádio Nacional, né? Aqui vocês têm um acervo dessa história que acabou ficando como uma referência, né? Porque falar sobre direitos das mulheres numa década que foi definitiva para o avanço da cidadania das mulheres do Brasil foi um privilégio, né? Então, Mara Régia vivia de megafone, não tinha rede social. Sabe como é que a gente fazia a convocação da mulherada? Era assim, Mara, que nem a quadrilha do Chico Buarque, Mara que chama Ana, que chama Aldenora e que chama Vanessa, e aí cada qual ia fazendo daquele formato pirâmide, sabe como é que algumas pessoas até inadvertidamente fazem para ganhar dinheiro, mas para nós era mobilização. Rodoviária, vamos, Viva Maria no ar, vamos que vamos. Aí a assinatura da proposta para licença paternidade. Nossa, que luta, porque a gente dizia... Filho não é só da mãe, então vamos lá, os homens têm que participar, tem que ter 5 dias. Mas isso no Congresso Nacional provocava uma reação inusitada, onde já se viu, homem não tem filho, né, e tal. Então, tudo isso que a gente hoje usufrui, os homens já animados querem pelo menos uns 6 meses de licença paternidade, o que seria ótimo, né? Porque na Europa você pode até trocar a licença maternidade com o seu companheiro ou companheira, exato. E vai fazendo um rodízio, né? Nada mais justo. E o Viva Maria, ele começou quando? Como é que foi a história de criação? Quando é que você teve o start para o Viva Maria? Não fui eu que tive, não. Pro nome, você diz? Não, do programa mesmo, porque foi como você falou, você foi pioneira nisso, ninguém falava em direitos das mulheres. É, porque eu tive o meu batismo em 1975, você sabe que a ONU criou a década da mulher, que seriam 10 anos para avanço e cumprimento de metas, pela equidade, que hoje a gente fala tanto, né? Igualdade de salários entre homens e mulheres. E que ainda é uma luta. E, nossa... E resistências existem para que isso não aconteça jamais. Ninguém quer abrir mão do poder. A verdade é essa, né? Sim. Quem tem, não quer perder. Então, vamos lá. Enquanto pudermos escravizar as mulheres numa jornada tripla, melhor dos mundos, não é não? Então, era contra tudo isso. E eu participei da primeira manifestação da minha vida das feministas inglesas que estavam absolutamente iradas com a possibilidade do parlamento inglês mudar a lei do aborto. Você morava em Londres na época? Morava em Londres. Então, o que acontecia? As hispânicas, né, as mulheres europeias vinham todas para fazer aborto na Inglaterra em função de lá haver a permissão e isso onerava os cofres também do Reino Unido, né? E com isso houve essa tentativa de mudança na lei do aborto. E aí eu participei daquela manifestação monstra lá pertinho do Hyde Park, onde eu também assisti Freddie Mercury cantando. Vamos a gente ser quase centenária, entre aspas, não é tanto.
É isso, né? Que você teve a oportunidade de repente, até a Pink Floyd com The Animals, né? A estreia do álbum. E eu trabalhava na Embaixada do Brasil, então eu ciceroneei Roberto Freire, né? Alberto Cavalcante, pai do documentarismo inglês. Então, assim, era beber na fonte. E tive uma catarse que me fez justamente me aliar a essas mulheres pioneiras, guerreiras e ativistas. Nasceu um ativista ali. Nasceu lá, porque eu fui à casa de Anne Frank e tinha uma exposição. Aí dizia assim, discriminação e preconceito não são coisas do passado. E adivinhe qual era a foto estampada bem na entrada da casa de Anne Frank? Vladimir Herzog enforcado pelo doicote. Então aquilo assim me deu uma percepção do Brasil visto de lá, num momento de trevas, né? Que nós vivemos por tantos e tantos anos. Então isso me causou muita indignação e eu entrei em contato também com algumas experiências de SOS para acolher mulheres de violência pela TV e pelo rádio, BBC de Londres. E com isso eu fui me antenando, né? Até me tornar uma líder das mulheres de antenas. Nessa época você não era jornalista ainda? Não era publicitária. Nem publicitária? Não, mas eu fazia arte, eu queria artes plásticas. Eu estudava numa escola de arte. Passava meus finais de semana lá em Paris para ver de perto o Museu dos Impressionistas, porque é tudo muito pertinho, né? E eu ficava muito sozinha, porque o meu ex-marido, que trabalhava nessa dimensão de planejamento urbano, tinha que ir justamente para a Holanda, porque por isso eu fui para a casa de Anne Frank. E lá é um centro, né, de estudos para transporte, mobilidade urbana, né? Então ele ficava lá e eu aproveitava os fins de semana, botava meus casacos, atravessava o Canal da Mancha e lá ia eu, saía de Dove para Calais e ficava lá bebendo na fonte, né? E voltava depois e tinha muito incentivo para quem estudava arte. Você tinha tickets, descontos, né? Podia pegar avião, barco, tudo com maior tranquilidade, né? Mara, o start foi quando você participou dessa manifestação em Londres. Quando é que caiu a ficha de que você havia se tornado uma mulher feminista, consciente da necessidade de luta e de resistência? Nessa manifestação foi meu batismo, né? Porque elas diziam, not the church, quer dizer, não a igreja, não o Estado, as mulheres têm que ter o seu destino, têm que ter seu território, coisa que hoje a gente briga aqui, né? E aí eu comecei a observar a distância dessa cidadania para nossa aqui, né? Uma coisa muito flagrante. E aí ao voltar, eu ainda estava com os cavaletes em aberto, fazendo minhas pinturas e tal, querendo ver se eu dava sorte de vender algum quadro para ganhar um dinheirinho. E quando começou o programa? 1981. Como é que foi essa história? Anos. Foi assim, tudo na vida é meio acaso, né? Porque até então, eu entrei no rádio pela porta da Rádio Nacional da Amazônia, né? Por indicação de um amigo da UNB, né? O Antônio Augusto, que falou, nasceu uma emissora para falar para a Amazônia, porque os milicos estão apavorados, porque as rádios cubanas estão entrando, e aí o pessoal, em vez de português, está falando espanhol, tem que integrar para não entregar. Esse era o mote, né? Uhum. E aí eu falei, menino, pelo amor de Deus, eu nunca entrei num seringal, não sei por onde passa essa Amazônia, eu não tenho essa experiência. Ele falou, mas vá para conhecer esse universo, você vai adorar. E assim foi, eu fiz uma prova, um jornal do Seringueiro, comecei pela Amazônia, comecei a vislumbrar aquele universo, recebendo cartas de pessoas que tiveram o filho assim, vitimizado por uma onça ou por um jacaré. Eles mandavam a presa da onça. Na época, Serra Pelada, então, os locutores de muita fama recebiam até pepitas de ouro dentro da carta. Pensa vocês o que é uma coisa dessa. Então, era um imaginário, assim, total. Mas aí eu engravidei e saí de licença maternidade. Quando volto, por um acaso, havia um espaço vazio na programação que o nosso, então, gerente, Eduardo Fajardo, queria ocupar com alguma coisa nova. E aí, então, tia Leninha, que já tinha trabalhado comigo nas novelas, porque eu adorava fazer
vozes de criança, de bicho, né? Gente, eu gosto tanto de dublagem, essas coisas assim, e ver se as crianças não prendem passarinho na gaiola. Então eu fiz a novela do Dito Gaioleiro e outras tantas incursões radiofônicas, ainda na época que eu estava na Rádio Nacional da Amazônia. Aí ele falou, inventa aí, o que você quer fazer? Por acaso o grupo Corpo estava com a peça Maria Maria aqui em Brasília, no Teatro Afonso Pena, né, fechado até hoje. Alô, alô, precisamos de arte por toda parte. Então, o que aconteceu? Eu fui ao show, aí voltei e fiquei pensando, meu Deus, Maria Maria, vamos fazer um programa para as Marias. Isso já estava mais ou menos desenhado na minha cabeça, né? Eu e a Antonieta Negrão. E aí, ela era minha produtora, né? Aí nasceu Viva Maria. E um dia foi um fracasso, porque eu estreiei rouca. Cheguei em casa, minha mãe falou, olha, minha filha, faça um concurso público mais rápido que você possa, porque isso não dá para isso. Uma prova de que mãe se engana, viu? Nem sempre acerta. Muito bom. E aí começou, né? A gente começou a chamar as mulheres do movimento. Na época existia o Brasília Mulher, com Lia Zanota, Vera, enfim, muitas feministas históricas da cidade, a Mireia Soares. E ele era nacional? Isso que eu ia perguntar. Era voltado lá para a Amazônia? Não, era ainda aqui? Não era Amazônia. Tá. A Rádio Nacional, ao me eleger para entrar nesse espaço, me deixou falar para Brasília, especificamente e em torno. Eu deixei a Amazônia há um tempo. A Amazônia só retorna à minha vida quando eu, já demitida da então Rádio Brás no governo Collor, com aquela desculpa esfarrapada de uma mudança administrativa e tal. Então, o Viva Maria teve sua carreira um pouco interrompida, né? Porque eu depois levei o programa para a Rádio Capital e dali começou toda uma mobilização também para a ECO 92, para Rio 92, quando aí me chamaram para justamente falar sobre as questões de gênero e relação gênero-meio ambiente, né? De que forma o impacto de mudanças climáticas, de poluição, de veneno, tudo isso no corpo feminino tem efeitos mais perversos, né? E aí pronto, aí no Viva Maria começa a mobilização. Mas o meu chefe falecido, Eduardo Pajardo, disse assim, tem que botar um homem, porque mulher não escuta mulher, Mara Régia, não adianta você tentar pilotar sozinho esse microfone, que isso não vai dar certo. Eu falei, bom, não acho que essa tese possa ser verdadeira, mas vamos experimentar. Aí ele chamou o Luiz Adriano, que tinha um vozeirão, tinha e tem, né? Não sei por onde ele anda. Me disseram que ele está trabalhando em Belo Horizonte. Mas ele era, além de muito bonito, tinha uma voz tudo a ver, né? E a gente fazia uma dobradinha. Mas o que acontece? A presença masculina, antes de aproximar o colóquio com as mulheres, afasta, porque você não confidencia, não é? Para um homem. As suas intimidades, né? Coisas sobre as suas partes mimosas, nada disso. Aí você freia, né? E você não consegue, então, ampliar essa comunicação da forma sonhada, né? Pelo empoderamento. E aí a gente começa a se empoderar a partir do momento em que você conhece o seu corpo, né? Tanto assim que na Amazônia eu faço muitas oficinas junto com uma amiga ginecologista, a doutora Lívia Martins, onde a gente pega o abacate, para as mulheres rurais, né? Pega o abacate, não tiveram aula de biologia, então a gente pega o abacate, corta, mostra como é que, para fazer a cesárea. Ali no caroço a gente tira aquela pele que envolve o endométrio, então você explica que é dali que sai a menstruação. E ao fim acaba, as mulheres dizem, nossa, eu já tive 4 filhos, nunca imaginei que era assim, né? Então, para se empoderar, para ser livre do lado de fora, tem que estar livre do lado de dentro, né? Então, eu sempre tive essa consciência pelo que eu aprendi com as mulheres na Inglaterra. Então, o Viva Maria ganhou uma força muito grande na Amazônia. Na Amazônia, depois, mais tarde, né? Mais tarde. Pelo Natureza Mulher, porque aí o Natureza Viva, que nasce em 92, ele passa a trabalhar a sustentabilidade
E dentro da rubrica do programa tinha um que era só para gênero, então era Natureza Mulher, calcado nas pautas que o Viva Maria, ao longo da vida, sempre fez questão de fazer. Então, a gente viveu essa experiência única de estarmos no ar com um programa em Brasília, que precisava botar mulheres naquele Congresso Nacional, naquele Salão Verde, no dia da entrega da Carta das Mulheres aos Constituintes, pela mão da então socióloga Jaqueline Pitangui, que até hoje está lá na Sépia, trabalhando a cidadania das mulheres, junto com a Leila Bastard. Então, eu fazia parte do conselho, porque eu tive uma indicação para participar do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher por causa do Viva Maria, entendeu? E aí, naquele episódio, naquele dia, as mulheres de Brasília foram lá em peso para reivindicar, mostrar força. E aí aconteceu uma coisa inusitada, gente. Foi a maior vergonha que eu já passei no ar, nos microfones da vida. Estava eu no estúdio e mandei a repórter para o Salão Verde para a entrega da carta, né? Comandando o programa e tal, e tocava música e lá. E naquela época era permitido fumar. Hoje é proibido fumar. sem chance, né? De você levar cigarro para um estúdio. Só louco mesmo, né? A gente era muito insano. Mas, assim, ainda bem que a consciência aflorou. Mas aí eu tinha um operador que adorava fumar. Assim, não tinha um intervalo de música que ele vinha. E quando o jornalista que estava na rua chamava pela híbrida para entrar ao vivo, tinha que parar a música para entrar, né? E assim foi. Aí me liga, era até a Adriana, tinha seu nome. Ela me liga, Mara Regis, estamos aqui, olha, já, entrega da carta aos constituintes e tal. Eu falei, então, segura aí, vamos nessa, pode falar. Aí ela, bom, nesse momento estamos aqui, doutor Ulisses Guimarães recebe das mãos da presidenta do Conselho dos Direitos da Mulher, Jaqueline Pitangui, a Carta das Mulheres aos Constituintes. É para fazer valer nosso direito na lei e na vida. E eu falei, nossa, mas que bom, que momento único. Estou aqui arrepiada, até hoje eu arrepio. Estou aqui arrepiada, meu Deus do céu. Nisso, o operador vem voltando, né, do cigarrinho, né? E aí eu falei, pois é, e eu só espero que essa carta tenha o destino que as mulheres brasileiras merecem. E aí fiz assim para o operador soltar o som, né, que era para botar lele, Viva Maria, 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 né? Adivinha, ele solta a música que estava parada lá no prato. Nossa! Adivinha qual era a música? Vou jogar fora no lixo. Vou jogar fora no lixo. Joga a carta fora no lixo. Você sabe que no rádio são as músicas que falam, muito mais eloquentemente do que nós, né? Ai, meu Deus, que mico. Esse é memorável, né? Por falar, você é de uma época que não existia redes sociais, né? Aquela época, quando começou. Então, você recebia muita carta, né? Muitas cartas. Tem muitas Conta aí pra gente, quem é que mandava essas cartas? Como é que era? Quem era esse público? Há uma diferença muito grande entre a audiência da Amazônia para a audiência aqui, né? Brasília, no Distrito Federal. Então, nós tínhamos assim, os grandes eixos do programa eram a questão do enfrentamento à violência, né? Até porque nós fomos testemunhas do crime que marcou a cidade, o primeiro embate assim muito violento que deu origem, inclusive, à criação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Porque a primeira DEAN no Brasil foi São Paulo, no governo do Franco Montoro. E aqui nós fizemos a inauguração da nossa DEAN em 97, nós tivemos 2 anos. E o que contribuiu enormemente para essa conquista foi o fato da mobilização das mulheres de Brasília frente a esse crime bárbaro, né, que matou a Thaís Mendonça, com o Marcelo Bauer, que era filho de um coronel e que fugiu a tempo de não pagar por esse crime até hoje, né? E a gente aproveitou isso para sensibilizar o então coronel Brochado, que era o secretário de Segurança Pública, e também o nosso governador, Zé Aparecido de Oliveira, né? Até nesse momento, nós estamos reativando o Fórum de Mulheres do Distrito Federal, que foi crucial também nessa mobilização, porque chegou um determinado momento que a pauta para a Constituição de 88 era tão grande que a gente precisou fazer uma articulação com as mulheres de partido e um movimento
digamos, apartidário que se reunia toda semana nos auditórios da TV Nacional. Então, existia a TV Nacional, mas aí já estava sendo desativada e o auditório servia muito para algumas apresentações que eu fazia de Rosemarie Muraro, a própria delegada Rose, da primeira delegacia, que ainda está na ativa, veio a Brasília para contar como é que acontece esse atendimento particularizado. Então, a gente fazia muitas ações ali. Fizemos até uma peça de teatro memorável, que foi a Denise Stoklos, com um Orgasmo Adulto Escapou do Zoológico. Então, fazia teatro para as Marias, a gente lotava aquele auditório. Então, era tudo muito intenso. O programa, ele se notabilizava por esse ativismo, e não por acaso ele sai do ar quando entra o governo Collor, fazendo uma verdadeira caça às bruxas, né? Então, agora lembrei. Mas não calou vocês, né? Calou. Mas, eu saí do ar. Mas saiu do ar, mas você disse que fazia... Ah, sim. Nossa, mas depois que você se apaixona pelo rádio, você não vive sem ele não, meu amor. Eu sempre digo, o rádio é o ar que eu respiro. Eu não sei o que será de mim. Quando a voz envelhecer, já imaginou chegar aqui. Ah, eu me lembro bem, viu, minha querida Cibele, Adriana, poxa, que saudade. Hoje é só recordação, eu não tenho mais, estou aqui com essa rouquidão. Então, Deus o livre. Mas, enfim... É assim, é impossível. Aí eu peguei uns caixotes, fui para a Praça do Povo, aqui no setor comercial sul, aí botava o Viva Maria lá, e lá para as tantas passava uma Maria dizendo, fala, Mara Régia, que é pela tua voz que a gente anda. Aí você se fortalecia, né? Ficava empolgadíssima, né? Então foram muitas histórias. E aí, nessa época também, o que aconteceu? A primeira eleição para distrital em Brasília. Aí o movimento falou, você está demitida, não estou fazendo nada, você também... Vai nessa. Mas não tinha fundo partidário, eu estava desempregada, a gente fazia rifa assim, uma dava um relógio, a gente rifava para poder fazer os santinhos, né? Nem te conto. E aí um belo dia eu vou para um debate lá no Bom Demais, né? Esse bar que fez história com a Cristina, né? E lá era um point, assim, Cássia Eller, enfim, Renato Russo, né? E aí teve o primeiro debate com os candidatos, né? E lá estava Raul de Xangô, que era o grande bruxo da história, né? Aí ele falou, você será eleita as próximas eleições. Mas para isso você vai ter que ir lá no Vale do Amanhecer com palhaços, pelo menos uns 500 saquinhos de doce para dar para aquela comunidade, para os santos ficarem satisfeitos e aí elegerem você. Menina, que experiência. Essa consegue ser pior do que aquela do rádio. Jogar fora no meio da música, sabe? Porque, menina, lá fui eu, arranjei uma Kombi que pegou fogo na volta, no caminho. Mas que quando cheguei lá com os saquinhos não eram suficientes para aquele mundo de gente que estava lá. Eles começaram a empurrar a Kombi e eu estava com meu filho, mamãe, nós vamos morrer. E eu falei, não vamos morrer não, traumatizada até hoje, por isso que você se afasta de política, nem saber. Agora, essa luta feminista e pelo direito das mulheres, a luta para que a gente exista sem medo de existir, né? Ela é antiga e ela ainda acontece hoje. E ainda hoje mulheres são assassinadas, mulheres são violentadas, mulheres são espancadas e sofrem todo tipo de violência, não só a física, como a psicológica também, a financeira. O que você acha que ainda falta para a gente conseguir a cidadania, para a gente conseguir ter uma vida plena de direitos? Olha, é uma situação bastante peculiar, porque, veja, nós acabamos de ter um caso emblemático. 12 mulheres nessa nossa cidade foram estupradas pelo então dono de um bar na 408 Norte. Essas mulheres prestaram depoimento. Ele, numa primeira instância, já havia sido condenado por 2 denúncias, porque também é preciso entender os processos. Você, quando sofre uma violência dessa magnitude, você fica primeiro em choque. E passado o primeiro momento, você começa a avaliar o nível de exposição a que você será submetida. Seja na delegacia, por isso a gente lutou tanto pela DEAN, que precisa inclusive reconhecer a luta dessas mulheres pioneiras, por isso eu estou
me unindo de novo, a Ana Costa, a Graça, enfim, a Gilda Cabral e tantas outras mulheres, justamente para que a gente possa revisitar essa história e deixar esse legado devidamente registrado, porque apagaram tudo, pintaram um muro de cinzas, como diz a música Gentileza da nossa Marisa Monte, porque na reforma da DEAN, que foi a primeira do DF, eles tiraram a placa de inauguração e reinauguraram. Mas aí a data consta de, em vez de 1997, de 2020, por aí. Então, eu acho que a gente, em nome da verdade, a gente tem que acabar com essa invisibilidade, com esse apagamento que é perverso, né? E encobre a história, uma história a duras penas conquistada, porque meus filhos até hoje me cobram de ausência, porque eu vivia na rodoviária. Você pega as fotos aqui do Correio, minha filha com 4 anos segurando a faixa. Violência, não. Então, uma coisa muito forte que, sem dúvida, comprometeu a vida de todas nós, familiar, principalmente. Mas então, você veja, eu falava desse caso escabroso, não é? Quando esse caso é retomado e o depoimento dessas 12 mulheres foi a júri, ele foi absolvido, porque alguns desembargadores julgaram que elas não apresentaram, digamos, atestados de que foram violentadas, quando, na verdade, a grande maioria, por ele ser dono de um bar, foi devidamente drogada, né? Pelo álcool, pelo que ele colocou na bebida. Então, assim, é triste que ainda hoje, nós estamos em 2023, Viva Maria tem 42 anos, a gente está como se estivesse lá, nos anos 80, brigando justamente para fazer valer palavra de mulher, porque, veja, em 97, a então deputada, que era presidenta da Assembleia Legislativa aqui no Distrito Federal, a Lúcia Carvalho, encomendou uma pesquisa sobre a mulher nos dicionários do Brasil. E não salvou, porque tinha palavra de homem, mas palavra de mulher não. E se você fosse ver os adjetivos, você ficaria abismada, porque, meu Deus, uma loucura. Assim, a mulher tida mesmo como uma cidadã de segunda categoria. E é isso que ficou provado nesse julgamento, que felizmente agora o Ministério Público, depois da manifestação que nós fizemos na semana retrasada, em frente ao tribunal, vai retomar o caso, mas sem muitas chances, porque aí você me diz, onde é que está a questão toda? Do ponto de vista da sociologia, toda vez que algum segmento ganha força e se empodera, aquele que vai perder poder nessa jogada se revolta e ataca, entendeu? É uma relação extremamente difícil. Você veja quantos casos de racismo nós estamos presenciando a todo momento. É porque a lei de cotas e todas essas políticas públicas de amparo à cidadania de todos e todas e todes, né, está vindo à tona, da mesma forma que a luta, né, contra a LGBTfobia e todas essas, né, que são absolutamente inaceitáveis por aqueles detentores do poder, da moral, disso e daquilo, né? E como a gente muda isso para que as mulheres tenham essa cidadania de fato? Eu acho que assim, vamos ter que investir muito em educação. A todo momento você vê que há uma insistência em tirar as questões de gênero do currículo, né? Mas eu fiz uma cartilha de gênero para escolas, aí, quando dos parâmetros curriculares, justamente para mostrar o quão perverso eram os verbos atribuídos às mulheres e aos homens, né? Toda essa dicotomia. E, puxa vida, a gente parece engatilhar, porque cada 10 passos à frente que você dá, você recua, né? Recua. Você vê que até a história de Maria da Penha, mulher que empresta o seu nome à lei 13.590, se não me engano, né, que é a Lei Maria da Penha, a Lei de Enfrentamento à Violência Doméstica, a história dela que é dramática, porque o marido, inconformado com o fim da relação, tentou matá-la, mentiu para a família dizendo que aquele tiro que ela levou nas costas dormindo foi um ladrão, né? E ela vai ser internada, volta tetraplégica e
ele faz um gato no chuveiro para que ela fosse eletrocutada. Então, assim, tentou matá-la duas vezes, né? E então, não por acaso, e ela só teve o reconhecimento e ele só foi penalizado faltando 6 meses para o crime prescrever. Então é preciso uma reforma do judiciário também, porque não é possível. A gente tem uma lei que já tem mais de uma década e a gente continua engatinhando, porque as ferramentas... Você imagina uma mulher no meio do Amazonas, né? Lá em Riozinho do Anfrísio, na Terra do Meio. Se apanha, vai pedir socorro a quem? Você só tem 6 casas numa comunidade para chegar a Altamira, que é onde você tem uma referência maior para a saúde, mesmo educação, polícia e tal. São mais de 50 horas de barco. E você, para pagar esse diesel, você precisa no mínimo de R$4.000. Então, vive uma situação de isolamento. Daí a importância da Rádio Nacional da Amazônia, porque como a gente tem aqueles quilos todos na antena, que é poderoso esse rodeador, você pode falar até para a Europa se quiser, para a Ásia, mas chega lá. Então, por isso, quando você chega lá no Rio do Anfrísio, você encontra uma Mara Régia, uma menina que foi batizada com o nome de uma locutora que está há muitos anos na Rádio Nacional, em homenagem, né? Então, tem essas surpresas felizes, né? Mas é um lugar, assim, de difícil acesso, né? Então, é preciso ter muita coragem e compreender a função da comunicação pública. Eu vejo aqui e ali a Rádio Nacional ser atacada. Para que uma emissora pública? Porque só uma emissora pública pode falar sem interesse comercial. Porque no meio da mata não tem supermercado, né? Não tem shopping, né? As pessoas vivem do escambo. Quantas vezes eu troquei camiseta por gibi, eu troquei farinha, né? Por uma sandália havaiana, um treco qualquer, enfim. É assim que a coisa se dá, né? São muitos Brasis, muitos Brasis. Você disse que no governo Collor parou, né? O programa Viva Maria foi cancelado. Quando é que ele voltou? Um ano depois, pela Rádio Capital. Eu parei em 90, né? 91 já estava voltando com o programa, que ficou mais um pouco. E depois eu comecei a fazer na Rádio Cultura a preparação para Rio 92 com Planeta Fêmea, né? Porque a gente fez uma tenda para as mulheres do mundo e do Brasil na relação com a ecologia, né? A sua trajetória, Mara Régia, uma reportagem que tenha te marcado, uma história que tenha te marcado que você vai levar para a vida? Eu carrego comigo, deve ter até no meu DNA, contaminado pelo veneno paraquat, porque eu sempre fiz muitas oficinas de comunicação, porque eu fui bolsista da Fundação MacArthur e eu tinha um projeto Mulher nas Ondas do Rádio, Corpo e Alma Rompem o Silêncio. Era para justamente trabalhar direitos reprodutivos, saúde sexual das mulheres na Amazônia. Então eu fazia muitas oficinas, como essas que eu te falei do abacate, o útero, né, tá lá representado, tem a goiabinha, com todos os ovinhos, como nós que somos por dentro, a gente já nasce com os ovos que a gente vai colocar como filhos ou não na natureza, né, no mundo. Então, eu trabalhava sempre essas questões e a partir dessa experiência eu consegui avançar muito nesse empoderamento das mulheres em relação a tudo que elas precisam conhecer sobre elas próprias e até utilizando muito a questão das plantas e ervas medicinais. E com isso lá fui eu para Lucas do Rio Verde, uma cidade que fica no Mato Grosso. E é assim, é a capital da soja. E desgraçadamente, quando eu estou lá, chegando para fazer uma oficina com o pessoal da agricultura familiar, de repente, não mais que de repente, o que acontece? Um avião desavisadamente que levava o secante da soja passou em cima da cidade, despejou aquele veneno em todos nós, ao invés de chegar a tempo no plantio da soja, né? E aí, no dia seguinte, foi uma coisa terrível, eu nunca tinha visto uma cena daquela. Todas as plantas ficaram
como se tivessem tido catapora, todas marcadas de ferrugem, os postos de saúde lotados de criança passando mal, de mães grávidas. Tempos depois, a universidade, lá em Cuiabá, fez um estudo que descobriu que as mulheres que estavam grávidas ali, elas contaminaram o leite materno, né? Só que assim, entre dar o leite da mãe e o leite da vaca, que também foi contaminada, tem que optar pelo leite materno mesmo, sempre, né? Leite materno, todas as vacinas do mundo nele. Então, eu sofri essa violência absurda que atingiu essa cidade. Depois fizemos uma publicação sobre esse desastre e mais recentemente eu recebo por parte desses comunitários um pedido de socorro por conta da morte das colmeias, as abelhas morrendo em massa. E eles queriam saber se tinha relação ainda com esse veneno paraquat, que é proibido no mundo inteiro, mas que aqui é tudo permitido. Né? E aí eu inscrevi para poder chegar lá, porque você sabe, viagens à Amazônia são caras, né? Porque você precisa de muita logística, né? Então, escrevi um projeto para Rainforest, para a fundação, não estou pensando numa carta, mas enfim, na verdade é o Pulitzer. O Pulitzer ele tem um eixo forte de projetos voltados para a floresta, né? Então, para o Rainforest, ganhei a bolsa para poder ir lá revisitar essa população depois de alguns anos. Que quantos anos depois? Depois de uns 10 anos, mais ou menos, né? O impacto é como o de mercúrio, não sai mais do seu corpo, né? Você fica contaminada. E aí, infelizmente, na gestão passada da EBC, o diretor achou que veneno, agricultura, agrotóxico, isso não é pauta que possa ser emplacada e, inclusive, me julgou de uma forma equivocada, que eu não podia jamais ter me candidatado a uma bolsa para fazer uma matéria que não interessa absolutamente à emissora e que desde já eu desistisse, porque não ia poder falar de nada disso nos meus programas, né? Nossa, eu chorei muito e escrevi lá para o pessoal do Rainforest, mas eles insistiram, achando que a pauta era muito boa, então que eu fosse buscar um outro caminho para fazer, e felizmente a matéria foi publicada em algumas agências internacionais, né? Foi a BBC, foi o Le Monde Diplomatique, matéria de 17 páginas que eu fiz com a Elizabeth Oliveira, que é sempre bom na Amazônia você estar acompanhada, e bem acompanhada, no caso a Elizabeth Oliveira, que é uma super jornalista com uma especialização em meio ambiente. Então ela se sensibilizou muito com a história do seu João do Mel e a história de Belterra, né? Desde a Fordlândia, quando Henry Ford veio para a Amazônia para explorar a seringa. Então, são muitas histórias, mas a questão do veneno na Amazônia é muito grave, mais do que nunca agora. É tão grave quanto a violência que se abate contra os seus heróis, seus mártires, né? Dirman Dorothy, Chico Mendes, que esse ano completam-se 35 anos de sua morte, né? E aí, quando você chega lá para, in loco, verificar o quanto a boiada está passando, você fica muito ressentido, porque a gente sabe o que custou essa luta de Chico Mendes, né? Que está sendo recontada agora nessa peça da Zezé Wise, com a Lucélia Santos, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, mas que vai ser a culminância desses 35 anos na cidade de Rio Branco, no teatro, lá na capital do Acre, em 22 de dezembro desse ano, que é quando completam-se os 35 anos da morte. Você falou muito dessa luta da mulher, que você foi uma das pioneiras aqui e tal, mas é também essa luta pelo meio ambiente, né? Ah, sim, total. Você também abraçou essa causa. Porque quem abraça a natureza, abraça a mulher. A mulher, a natureza da mulher. Porque, olha, é nos, digamos assim, os líquidos da existência feminina que navegam os ciclos da vida, né?
Até mesmo quando eu fiz um especial com as mulheres lá da Várzea, que se vestem com as escamas do pirarucu, né? Então, no tom do pirarucu, vem aqui, eu quero ver você bailar. Ai, como eu gosto! É uma delícia. Que ela canta, Atua. faz matéria. Ela vai... Mas, enfim, aí é inacreditável. Eu disse assim, para você, o que é a várzea, né? Ou o que é a gravidez de uma mulher? Aí ela, a gravidez é igual a várzea nossa aqui. Enche a barriga, depois esvazia e sai a criança. Então, assim, elas têm essa sensibilidade. É como Dona Raimunda dos Cocos Saudosos, lá do Bico Papagaio. Também fiz várias oficinas lá em Augustinópolis e me diverti muito. Fui, inclusive, para a China com Dona Raimunda dos Cocos, que também é uma história ótima, porque, imagina, saiu lá do Bico do Papagaio para viajar até a China. E aí nos encontramos em São Paulo e lá para as tantas, falei, preveni, olha, meu Deus do céu, a viagem é longa, hein? Mas não falei quantas horas. Quando a gente chega em Los Angeles, lá de Marrakech, qual é o rumo? Eu falei, Dona Raimunda, agora do outro lado do mundo, quantas horas isso dá? Eu falei, 16 horas a gente chega lá. Uai, bateu no meu ombro. Se uma pergunta, Marrakech, dá para voltar para trás? Que saudade, né? Mas enfim, histórias que a vida conta. E que bom que o Correio tem esse espaço maravilhoso aqui pra gente estar com vocês. E o Projetos Futuros? Você fez esse trabalho das colmeias, foi pós-pandemia já, né? Já. Né? Foi durante. Não, Faltavam 2 semanas para decretar o blackout, né? Mas aí depois ele foi publicado ao longo da pandemia, né? E projetos? Tem mais projetos? Quais são os seus projetos agora? Agora voltar à Amazônia o mais rápido possível, participar ativamente das celebrações que estão em curso, né? Você vai ter aí uma preparação em Belém para a COP, você vai ter, inclusive, no Acre, né? Você tem que revisitar essa história de Chico Mendes, fazendo algumas coberturas especiais. Eu tenho a honra e o prazer de ser prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente, né? E tocar aí muitos podcasts, porque essa é a renovação do rádio. Então o pessoal falou, rádio, esse veículo velho, se reinventa. Pois é. Que nem Mas, pois é, podcast. Tem nada mais moderno do que podcast, né? E o que é podcast? Nada mais é do que um programa de rádio, não é? Exatamente. E aí, então, eu quero muito ver se, de repente, a gente consegue fazer um mergulho, né? Nesse imaginário fantástico, né? Revendo histórias como a do Mamirauá, por exemplo, né? Que tem lá a Vera, que cuida dos botos, e uma bióloga que perdeu a perna em função justamente desse trabalho na boca do Mamirauá. Então, assim, são muitas as um mundo, frentes, né? É um mundo ali, né? Mas fantástico, né? Mas é preciso ter coragem. Por isso o lema do Viva Maria é força, raça e fé. Para a gente encerrar, o que você diria para as mulheres que hoje vivem em uma situação de violência e que ainda não conseguiram romper com esse ciclo? Olha, a denúncia é sempre o melhor caminho, muito embora, às vezes, como nós estamos vendo aí, a um preço muito alto, né? Mas o silêncio é cúmplice. E aí você precisa estabelecer uma rede de alianças, de cumplicidade na sua própria família, se não por você, pelos seus filhos, que padecem muito quando têm a experiência da violência doméstica nos seus primeiros anos de vida. É avassaladora. Essa experiência faz com que essas pessoas cresçam pela metade, né? E a gente veio ao mundo para ser feliz, para ter paz, tranquilidade, harmonia, né? Então, isso é fundamental. E estar em grupos de mulheres também. Eu devo tudo ao movimento de mulheres, tudo na minha vida, sabe? Porque transpus horizontes, né? Ter ido à China com essas mulheres, lá me encontrar com aquelas trabalhadoras que fazem reciclagem lá na Ilha das Flores, né? Tantas e tantas e tantas mulheres, aí você sente a força do feminino, e é essa força que vai mudar o mundo, eu tenho certeza. Porque o patriarcado está aí, séculos, só deu no que deu. Guerra na Ucrânia,
Meu Deus, não dá nem para falar. Aliás, eu fiz uma série de podcasts sobre Mulheres da Paz, porque eu fui indicada junto com mais 51 brasileiras ao Nobel da Paz, então eu fui atrás delas. Doutora Albertina, por exemplo, teve uma experiência na guerra de Angola, e aí ela perguntou para o tio, meu tio, quanto custa uma guerra? E ele disse, uma guerra custa um hospital, né? Quer dizer, não foi a guerra, um canhão. Quanto custa um canhão? Um canhão custa um hospital. Então, é uma coisa muito contundente. Além de ter ouvido Zezé Mota, né, cantando Abre as asas sobre nós, ó Senhora Liberdade. E adivinha, porque eu elegi nesse podcast a nossa grande inspiração na literatura brasileira, Clarice Lispector, né? Então, Zezé mora na casa que foi de Clarice, no apartamento lá no Leme. Ah, que legal. E ela parece estar permanentemente impregnada daquela poesia. Por isso Zezé é o que é, né? Esse monumento, essa força. E ela é brasileira guerreira da paz pela luta contra o preconceito e a discriminação das pessoas que têm essa simbiose, inclusive, com as mulheres indígenas, né? Porque desde aquela convenção que a gente fez das mulheres do Brasil, negras e indígenas, pelos laços de parentesco, são irmãs, né? Então, é isso. Para terminar, então, como é que a gente escuta o Viva Maria? Como é que a gente pode acessar? Viva Maria é um podcast também, viu, minha filha? Como diz a Concessa, que é uma personagem que é muito divertida, gente. Ela tem um canal no YouTube que é o Tecendo Prosa. Então ela diz, outro dia fui no hospital, estava passando mal. Cheguei lá, a mulher falou, minha filha conhece seu prano? Ela falou, ué, meu plano é sair boa daqui, coisinha. Então, assim, esse podcast, ele vai ao ar várias horas, em vários momentos da programação da Rádio Nacional, da Amazônia, da AM, enfim, todas as emissoras, Alto Solimões, MEC. Então, ele vai, pelo menos 3 vezes ao dia, ele é veiculado. Mas, independentemente de hora e do que você quiser fazer, até para pesquisar o acervo, você entra em radios.ebc.com.br/Viva Maria. Então, ali estão todos os podcasts, toda a série, e aí você escuta a hora que quiser. Agora, aos domingos, atenção, de 10 às 11, a gente está na Rádio Nacional da Amazônia, com 1 hora de duração, falando sobre os mais diferentes assuntos relacionados sempre à condição do feminino, porque essa é a matéria-prima do nosso trabalho, né? Obrigada, Mara Régia. Foi um prazer. A gente se divertiu muito, eu acho, né? Eu e a colega Adriana, que a gente se divertiu um bocado. E assim, essa experiência toda que você passou pra gente é muito gratificante, muito bom. Ai, que bom. Obrigada. É todo meu poder compartilhar, né? Essa história vivida graças à força, à raça e à fé das nossas Marias. Obrigada. E agora a gente termina mais um podcast do Correio. Fique ligado aí. Ele vai estar disponível em todos os tocadores de podcast, no YouTube, nas redes sociais do Correio. E acompanhe a gente. Até a próxima. Até mais.